Ela aceitou um encontro às cegas só para agradar a amiga, e o homem que a esperava era seu chefe bilionário. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E quando a história terminar, não se esqueça de avaliá-la de 0 a 10. Ah, e não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora relaxe e aproveite cada detalhe. A chuva batia com força nas janelas que iam do chão ao teto da Montgomery and Associates, projetando sombras dançantes sobre o piso de mármore impecável do 44º andar. Valentina Cross pressionava as têmporas com as pontas dos dedos, encarando a planilha que a consumira nas últimas 3 horas. Números que deveriam bater perfeitamente estavam errados por exatamente 2,3 milhões, e ela não sairia dali até encontrar a discrepância. Aos 28 anos, Valentina possuía aquele tipo de beleza discreta que se revelava lentamente, como a luz do sol filtrando-se pelas nuvens da manhã. Seus cabelos castanho-avermelhados estavam presos em um coque baixo e prático, revelando a curva graciosa do pescoço e a firmeza do queixo. Por trás dos óculos de aro de metal, seus olhos verdes carregavam uma intensidade que lhe rendera respeito em uma empresa onde respeito era moeda corrente. Ela vestia um blazer cinza escuro sobre uma blusa de seda creme, profissional e elegante ao mesmo tempo, sem jamais buscar atenção, mas ainda assim atraindo-a. Seus dedos deslizavam pelo teclado com precisão praticada. Aquele era o seu santuário, um mundo de lógica e ordem onde as emoções não tinham lugar. 3 anos atrás, ela aprendera da pior maneira que misturar paixão com carreira era uma receita para o desastre. David tinha sido tudo o que ela pensava querer: charmoso, ambicioso e devastadoramente bonito. Ele também fora casado, um detalhe que se esquecera de mencionar até que sua esposa apareceu no apartamento de Valentina com fotos e acusações que destruíram mais do que meras ilusões. Desde então, Valentina construiu muros ao redor do seu coração, como muralhas em torno de um castelo. O trabalho era seguro, os números não mentiam, os prazos não enganavam e os relatórios trimestrais jamais quebravam as promessas sussurradas na escuridão. Ainda está aí, Cross? A voz pertencia a Miranda Chen, sua amiga mais próxima e chefe de marketing da empresa. Miranda encostou-se na parede do cubículo, seus cabelos negros caindo sobre um ombro, a preocupação estampada em suas feições delicadas. Achei, murmurou Valentina, destacando uma célula. Alguém digitou o contrato de Henderson 2 vezes, erro comum. Já passa das 8. Até a equipe de limpeza foi embora. Miranda sentou-se na beirada da mesa. Falando em ir embora, tenho algo para te perguntar. Os dedos de Valentina pararam no teclado. Ela conhecia aquele tom. Não. Você nem sequer ouviu falar. O quê? A resposta continua sendo não. Valentina salvou seu trabalho e começou a desligar o computador. Seja lá qual for o seu plano, não me interessa. É só um jantar. Um jantar com um cara muito legal que eu conheço da minha aula de yoga. Miranda. O nome dele é Alex Thompson. Ele tem 34 anos. É cirurgião pediátrico no Cedars-Sinai e trabalha como voluntário em abrigos de animais nos fins de semana. Ele é basicamente um filme da Hallmark ambulante. Valentina se levantou, pegando sua bolsa e casaco. Tenho certeza de que ele é maravilhoso. Também tenho certeza de que não estou interessada. Quando foi a última vez que você saiu para um encontro? E eu digo um encontro de verdade, não um café com aquele contador do 3º andar que fala sobre leis tributárias como se fossem poesia. Gary é um homem perfeitamente agradável. Gary tem 73 anos e é casado com sua namorada do ensino médio há 50 anos. Ele não é um bom partido, a menos que você goste de homens muito, muito maduros. Apesar de si mesma, Valentina sorriu. As histórias dele sobre os bons tempos antigos são realmente fascinantes. Veja, você está tão carente de atenção masculina que acha romântico um conselho tributário de um octogenário. É exatamente por isso que você precisa conhecer o Alex. Miranda se levantou, bloqueando o caminho de Valentina até o elevador. Um jantar. Se for horrível, nunca mais vou te apresentar a ninguém.
Eu até faço seus relatórios mensais pelo próximo trimestre. Valentina fez uma pausa. Os relatórios mensais de Miranda eram notoriamente caóticos, e lidar com eles era sempre um pesadelo. Você realmente faria meus relatórios? Cada planilha, cada apresentação, cada análise trimestral entorpecente. As portas do elevador se abriram com um leve toque. Valentina entrou, seguida de perto por Miranda. Onde? Perguntou Valentina, com o dedo pairando sobre o botão do saguão. Na casa do Romano. Amanhã à noite às 19h30. Ele estará usando uma gravata azul e carregando um exemplar de O Alquimista. Isso é estranhamente específico. Talvez eu tenha pensado demais na estratégia de reconhecimento. Miranda sorriu. Diga sim, Val. Qual é o pior que pode acontecer? O elevador desceu pelos andares, passando por escritórios onde negócios milionários eram fechados e desfeitos diariamente. No térreo, através do saguão de vidro, Valentina podia ver as luzes da cidade refletindo no pavimento molhado como estrelas cadentes. Tudo bem, disse ela quando as portas se abriram. Um jantar. Mas se ele se revelar um assassino em série ou um entusiasta de criptomoedas, você será pessoalmente responsabilizado. Fechado. O sorriso de Miranda era vitorioso. Vista o vestido preto. Aquele com o decote discreto que te deixa com um ar de femme fatale misteriosa. Não tenho nenhum vestido que me faça parecer uma femme fatale. Então use aquele azul marinho que te deixa com um ar acessível, mas sofisticado. Confie em mim. Vai ficar perfeito. Enquanto caminhavam pelo saguão, Valentina vislumbrou seu próprio reflexo nas paredes de mármore polido. Acessível, mas sofisticada. Ela havia sido tantas coisas ao longo dos anos. Filha linda, aluna exemplar, funcionária dedicada, mulher cautelosa, mas nunca fora o tipo de pessoa que se arriscava com homens misteriosos em restaurantes caros. Lá fora, a chuva se intensificara, transformando a rua numa pintura impressionista de luzes desfocadas e movimento. Miranda acenou para um táxi com a confiança de quem acredita em finais felizes. Amanhã à noite, disse Miranda, apertando a mão de Valentina antes de entrar no táxi. E quem sabe, talvez seja exatamente disso que você precisa. Enquanto o táxi desaparecia no fluxo de trânsito, Valentina ficou sozinha na calçada, a chuva embaçando seu rosto. Ela havia passado 3 anos construindo uma vida onde surpresas eram indesejáveis e espontaneidade era um palavrão. Um jantar não poderia mudar isso, poderia? O que uma noite com um estranho poderia fazer com o mundo cuidadosamente organizado que ela havia construído? O andar executivo da Montgomery and Associates existia em um reino completamente diferente, onde o silêncio era ouro e o poder sussurrava em vez de gritar. No 48º andar, atrás de portas de mogno que custavam mais do que o carro da maioria das pessoas, Rafael Montenegro estava diante de janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista privilegiada do centro de Los Angeles. Aos 34 anos, Rafael possuía o tipo de beleza masculina que parecia saída de pinturas renascentistas, maçãs do rosto proeminentes que poderiam cortar vidro, olhos cinza-tempestade que pareciam guardar séculos de segredos e cabelos escuros que sempre pareciam perfeitamente despenteados, apesar de sua obsessiva atenção aos detalhes. Sua estatura de 1,90 preenchia seu terno Tom Ford, feito sob medida, com uma elegância que evocava riqueza tradicional e poder contemporâneo. Mas foram suas mãos que realmente revelaram seu caráter. Dedos longos e elegantes que construíram um império do nada. Agora segurando um copo de cristal com um uísque escocês de 25 anos, como se ele pudesse conter as respostas para perguntas que ele havia parado de fazer. Senhor, disse sua assistente Patricia Wells, uma mulher inteligente na casa dos 50 que trabalhava com ele desde os primórdios da empresa, parada na porta com um tablet na mão. Seu funcionário das 7 ligou. Algo sobre uma emergência familiar. Rafael não se afastou da janela. Remarque para a semana que vem. Na verdade, senhor, esse foi o seu último compromisso. Sua noite está livre. Livre. A palavra soava estranha em sua boca,
Quando foi a última vez que ele teve uma noite livre, que não foi consumida por relatórios de aquisição ou sessões de planejamento estratégico? Quando foi a última vez que ele fez algo simplesmente porque quis, em vez de porque isso servia a um propósito maior em sua vida cuidadosamente orquestrada? Patrícia, eu pareço o tipo de homem que vai a encontros às cegas? As sobrancelhas de sua assistente se ergueram ligeiramente. Em 5 anos, trabalhando juntos, Rafael nunca havia lhe pedido a opinião sobre nada remotamente pessoal. Desculpe, senhor. Meu irmão parece achar que eu preciso sair mais. As palavras exatas dele foram algo sobre eu estar me tornando um recluso que se esqueceu de como interagir com humanos fora de salas de reuniões. Bem, senhor, quando foi a última vez que o senhor jantou com alguém que não estava tentando lhe vender ou comprar algo? Rafael finalmente se virou, com uma expressão indecifrável. Entendi. Se me permite a ousadia, senhor, seu irmão talvez tenha razão. O senhor tem trabalhado 18 horas por dia nos últimos 3 meses. Até as máquinas precisam de manutenção. O interfone tocou, interrompendo a conversa. A voz de Marcos, irmão de Rafael, ecoou pela sala com seu entusiasmo característico. Rafael, por favor, me diga que você não está mais naquele escritório. O que você quer, Marcos? Estou lá embaixo com meu carro. Vamos para um lugar onde você não pode trabalhar, comer algo que não venha de uma máquina de venda automática e, possivelmente, se tudo correr bem, ter uma conversa que não envolva margens de lucro. Rafael massageou as têmporas. Marcos era 3 anos mais novo, mas possuía o dobro do entusiasmo de Rafael pela vida. Onde Rafael construía muros, Marcos construía pontes. Onde Rafael via obstáculos, Marcos via aventuras. Era ao mesmo tempo irritante e, se Rafael fosse honesto, ocasionalmente inspirador. Tenho relatórios para analisar. Os relatórios podem esperar. Suas habilidades sociais, no entanto, estão se atrofiando a uma taxa alarmante. Lembra-se da semana passada, quando você tentou puxar conversa com o ascensorista e perguntou sobre as metas de desempenho trimestrais dele? Patrícia escondia um sorriso atrás do tablet. A história da ascensorista já era lendária entre os funcionários. Tudo bem, disse Rafael, surpreendendo os dois. 1 hora, mas em algum lugar tranquilo onde possamos realmente... Romanos 7h30. Já fiz reserva. O triunfo de Marcos foi audível pelo interfone. E Rafael, use a gravata azul, aquela que te deixa com cara de acessível em vez de vilão de James Bond. 20 minutos depois, Rafael se viu no banco do passageiro do Tesla de Marcos, observando a cidade passar em um borrão de cores douradas e carmesim. Seu irmão falava de uma mulher de sua aula de yoga, uma executiva de marketing com uma risada contagiante e percepções brilhantes sobre psicologia do consumidor. Ela é perfeita para você, dizia Marcos. Inteligente, independente, não precisa ser resgatada, mas não tem medo de desafiar a autoridade. Além disso, ela é linda daquele jeito discreto que você prefere, sem ostentação. Não tenho preferência por nenhum método específico, disse Rafael, ajeitando sua gravata azul. Prefiro competência e inteligência. Certo. É por isso que você não sai em um encontro há 2 anos. Estive ocupado construindo um império. Sim, eu sei. Mas qual é a graça de ter tudo se você não tem ninguém com quem compartilhar? O Romanos era exatamente o tipo de restaurante que Rafael normalmente evitava. Iluminação intimista, cantos aconchegantes, mesas pensadas para conversas em vez de negociações contratuais. A recepcionista os conduziu a uma mesa perto das janelas, onde a chuva desenhava padrões abstratos no vidro. Ela chega a qualquer minuto, disse Marcos, checando o celular. Uma amiga a descreveu como pontual, profissional e com um sorriso incrível que ilumina qualquer ambiente. Parece que você está descrevendo um filhote de cachorro. Um cachorrinho muito bonito e inteligente, com MBA e excelente gosto para vinhos. Rafael estava prestes a responder quando notou uma figura familiar perto da entrada. Cabelos castanho avermelhados refletindo a luz de velas. Olhos verdes examinando o cômodo com precisão meticulosa.
Ela vestia um vestido azul marinho, ao mesmo tempo profissional e elegante, e se portava com a confiança serena que advém de saber exatamente quem ela é. Seu coração parou. Valentina. O nome escapou de seus lábios antes que ele pudesse impedi-lo. Ela se virou ao ouvir seu nome, e por um instante o tempo pareceu suspenso entre o reconhecimento e a impossibilidade. Seus olhos se arregalaram e Rafael observou um rubor se espalhar por suas bochechas. Senhor Montenegro? Sua voz era quase um sussurro, carregada da mesma incredulidade que ele sentia. Marcos olhou para os dois, sua expressão mudando de confusão para uma feliz constatação. Ah, isso é perfeito. Vocês dois se conhecem. Nós trabalhamos juntas, disse Valentina cuidadosamente, ainda parada, imóvel, perto da entrada. Rafael se levantou, sua formação em administração assumindo o controle mesmo enquanto sua mente trabalhava a mil. A senhorita Cross é uma de nossas analistas mais valiosas. Ela cuida da conta da Henderson, entre outras. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras formais, ele se lembrava de algo completamente diferente. De como ela estava ontem durante a reunião trimestral de avaliação. A luz do sol entrando pelas janelas da sala de conferências, iluminando os fios dourados em seu cabelo. De como ela questionara as projeções com uma autoridade serena, a voz nunca se elevando, mas ainda assim prendendo a atenção. De como ele se pegara observando a precisão com que ela fazia anotações, a mão esquerda curvada em torno da caneta, de um jeito que sugeria uma criatividade oculta sob toda aquela compostura profissional. Bem, disse Marcos, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Isso certamente torna as coisas interessantes. Valentina, presumo que você esteja aqui pelo mesmo motivo que meu irmão antissocial. Porque alguém que se importa com você decidiu que você precisava sair mais. O riso de Valentina era suave e genuíno, e Rafael sentiu algo se mexer em seu peito ao ouvi-lo. Minha amiga Miranda pode ser muito persuasiva. Como irmãos podem ser, disse Rafael, lançando a Marcos um olhar que prometia retaliação futura. Embora eu esteja começando a suspeitar que isso foi mais orquestrado do que uma coincidência. O melhor tipo de destino é aquele que conta com uma ajudinha, disse Marcos, levantando-se e puxando a cadeira de Valentina. E agora que vocês dois se encontraram, acredito que minha missão aqui está cumprida. Você vai embora? Perguntou Valentina, e Rafael não soube dizer se ela estava decepcionada ou aliviada. Tenho plena confiança de que vocês dois conseguirão lidar com o jantar sem supervisão. Além disso, alguém precisa avisar a Miranda o quão brilhantemente isso funcionou. Quando Marcos se afastou, Rafael e Valentina ficaram sozinhos em uma mesa posta para momentos íntimos, e os limites cuidadosamente construídos de seu relacionamento profissional tornaram-se repentinamente tão frágeis quanto a luz de velas que tremeluzia entre eles. O silêncio se estendia entre eles como uma ponte que nenhum dos dois estava realmente pronto para atravessar. Os dedos de Valentina deslizavam pela borda do copo d'água, enquanto Rafael estudava a carta de vinhos com a intensidade que geralmente reservava para documentos de fusão. O murmúrio suave dos outros clientes e a música delicada do piano pareciam amplificar o peso daquela situação inesperada. Acho que devo ir embora, disse Valentina finalmente, com a voz quase inaudível em meio ao ruído ambiente. Isso é complicado, porque trabalhamos juntos, porque você é meu chefe, porque existem protocolos e políticas de RH, porque você está com medo, disse ele em voz baixa, e essa observação gentil tocou em um ponto muito mais sensível do que qualquer acusação poderia ter tocado. Valentina endireitou a coluna. Não tenho medo. Sou prática. Há uma diferença. Existe? Rafael recostou-se na cadeira e, pela primeira vez desde que ela o conhecia, sua máscara corporativa caiu por completo. Sem a armadura de seus ternos de 3 peças e a fortaleza de sua sala de canto, ele parecia mais jovem, mais vulnerável. Porque fui prático a vida toda, e estou começando a suspeitar que isso seja apenas uma forma sofisticada de covardia.
O garçom apareceu ao lado da mesa deles, um jovem de olhar bondoso que parecia pressentir a delicadeza do momento. Boa noite. Posso começar oferecendo algo para beber? A senhora aceitará uma taça de Châteauneuf-du-Pape, disse Rafael, mas logo se interrompeu. Desculpe, não deveria me atrever a saber o que você... Como você sabia que esse era o meu favorito? Interrompeu Valentina surpresa. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Rafael, o primeiro sorriso genuíno que ela já vira nele. Jantar com o cliente do mês passado. Indústrias Henderson. Você pediu e depois passou 5 minutos explicando para o genro snob do Henderson por que a safra de 2019 era superior a qualquer coisa de Bordeaux daquele ano. Foi. Ele fez uma pausa, procurando a palavra certa. Magnífica. Você se lembra disso? Lembro-me de tudo sobre aquele jantar, inclusive de como você conseguiu fechar o negócio com os Henderson, enquanto simultaneamente instruía toda a família deles sobre denominações de origem e economia de mercado. A filha dos Henderson pediu seu cartão depois. Valentina sentiu o rosto corar. Ela pensara que Rafael estivesse totalmente concentrado nos contratos naquela noite, sua atenção absorta em margens de lucro e projeções trimestrais. A ideia de que ele a estivesse observando, realmente a enxergando, era ao mesmo tempo emocionante e aterradora. Um Château Neuf du Pape para a senhora, disse o garçom, e para o senhor. Macallan, 18, puro. Quando o garçom se retirou, um silêncio constrangedor ameaçou se instalar entre eles novamente, mas então Rafael fez algo completamente inesperado. Ele riu. Foi um som rico e caloroso que transformou completamente seu rosto. O que é engraçado? Perguntou Valentina. Meu irmão vai ficar insuportavelmente convencido disso. Ele vem tentando me arranjar um encontro há meses, insistindo que eu precisava conhecer alguém que pudesse desafiar minhas perspectivas e enxergar além das minhas barreiras emocionais cuidadosamente construídas. Essas foram as palavras exatas dele. Miranda usou uma linguagem quase idêntica. Ela disse que eu precisava conhecer alguém que pudesse apreciar minha inteligência sem se sentir intimidado pela minha independência. Eles estavam planejando isso. Aparentemente, ambos somos mais transparentes do que pensávamos. O vinho chegou e Rafael ergueu seu copo. Ao sermos manipulados por pessoas que se importam conosco, Valentina brindou com ele. A descoberta de que ser manipulada nem sempre é algo ruim. O vinho era perfeito, rico e complexo, com notas de cereja e especiarias que pareciam aquecê-la de dentro para fora. Rafael a observou saboreá-lo, e ela percebeu que aquela era a primeira vez que se sentia verdadeiramente vista por um homem. Não avaliada, categorizada ou reduzida a uma série de conquistas profissionais, mas sim observada como uma pessoa completa. Posso te perguntar uma coisa? Disse Rafael, com a voz assumindo um tom mais sério. Isso depende do que seja. A conta da Henderson. Você poderia ter sido transferido para qualquer departamento depois de fechar aquele negócio. Johnson pediu especificamente que você fosse para a equipe de aquisição da Morrison. Isso teria sido uma promoção significativa. Melhores horários, acesso direto ao andar da diretoria. Por que você permaneceu na área de análise? Valentina pousou a taça de vinho com cuidado. Era uma pergunta que vinha se fazendo há semanas. Porque a análise é segura. Porque eu entendo de números, projeções e relatórios trimestrais. Porque na análise, as únicas variáveis que preciso levar em conta são as forças do mercado e o comportamento do consumidor. Não, ela gesticulou vagamente entre elas. Seja lá o que for isso. Conexão humana. Imprevisibilidade. Muitas vezes são a mesma coisa. O garçom voltou para anotar os pedidos do jantar e Valentina se viu relaxando, apesar de saber que não deveria. Rafael pediu o salmão com uma precisão que demonstrava sua atenção aos detalhes, enquanto ela escolheu o risoto depois de admitir que estava com vontade de comer algo reconfortante a semana toda. Conte-me algo sobre você que não esteja em sua ficha pessoal, disse Rafael assim que ficaram a sós novamente. Isso não é realmente apropriado. Nada do que aconteceu esta noite é apropriado, ele observou. Já ultrapassamos em muitos limites das relações convencionais entre empregador e empregado. É melhor sermos honestos sobre isso.
Valentina refletiu sobre isso, girando o vinho em sua taça. Quando era mais jovem, queria ser pianista. Tinha essa fantasia de tocar em pequenos clubes de jazz, aqueles com iluminação baixa e público intimista, que realmente escuta a música em vez de tratá-la como ruído de fundo. O que te impediu? Realidade. Cursos de piano geralmente não garantem carreiras estáveis ou plano de saúde. Meus pais já tinham se sacrificado o suficiente para me pagar a faculdade. Fazer algo prático parecia o mínimo que eu podia fazer. Você ainda joga? Tenho um teclado no meu apartamento. Às vezes, depois de dias particularmente difíceis, toco até que meus vizinhos comecem a me lançar olhares significativos através das paredes. Os olhos de Rafael exibiam uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Gostaria de te ouvir tocar algum dia. A simples frase pairava entre eles, carregada de implicações que faziam o coração de Valentina disparar. Era exatamente disso que ela tinha medo. O momento em que as fronteiras profissionais se dissolveriam e algo muito mais perigoso tomaria o seu lugar. Senhor Montenegro, Rafael, se vamos discutir os talentos musicais secretos dos meus funcionários enquanto bebemos vinho, acho que podemos dispensar os títulos. Rafael, disse ela, experimentando o nome na língua. Parecia íntimo, proibido. Está acontecendo muito rápido. É mesmo? Eu venho te observando há 8 meses, Valentina. 8 meses de reuniões de diretoria, onde me peguei distraído pela maneira como você anota ou como, inconscientemente, coloca o cabelo atrás da orelha quando está concentrada. 8 meses me perguntando como seria ter uma conversa com você que não envolvesse projeções trimestrais ou análises de mercado. Ela prendeu a respiração. Você estava me observando. Tentando não fazer isso, mas falhando miseravelmente. Ele se inclinou para a frente, a voz baixando para um sussurro íntimo. Você sabia que você cantarola quando pensa? É quase inaudível, mas durante reuniões longas, quando você está processando dados complexos, você emite esse zumbido suave. É a coisa mais linda que já ouvi em uma sala de conferências. Valentina sentiu as paredes que havia construído ao longo de 3 anos começarem a rachar sob o peso da honestidade dele. A confissão pairava no ar entre eles como um sussurro numa catedral. Valentina sentia suas defesas cuidadosamente construídas desmoronarem a cada palavra de Rafael, a cada olhar furtivo através da mesa iluminada por velas. O restaurante se enchera do murmúrio suave dos clientes que jantavam à noite, mas aquele canto parecia suspenso em seu próprio universo particular. Não sei o que fazer com essa informação, disse ela finalmente, com a voz tremendo ligeiramente. Você não precisa fazer nada com isso. Eu só precisava que você soubesse que isso. Ele gesticulou para o espaço entre eles. Não começou hoje à noite. Para mim, começou meses atrás. O jantar chegou, proporcionando um breve alívio da intensidade. Mas até o simples ato de comer parecia carregado de significado. Quando Rafael sugeriu que ela experimentasse o molho do risoto, seus dedos se roçaram quando ele lhe passou o pequeno prato, causando uma onda de eletricidade em seu braço. Fale-me sobre a música, disse ele, cortando o salmão com movimentos precisos. Que tipo de jazz você toca? Principalmente clássicos, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, algumas peças contemporâneas, nada muito complexo. Ela tomou um gole de vinho, reunindo coragem. E você? O que faz quando não está conquistando o mundo dos negócios? Sinceramente, não me lembro da última vez que fiz algo que não estivesse relacionado ao trabalho. Sua risada era autodepreciativa. Marcos tem razão. Me tornei um pouco recluso, embora eu tenha uma oficina na minha garagem. Uma oficina? Eu restauro motocicletas antigas, principalmente motos britânicas dos anos 60 e 70. É. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Meditativo, eu diria. Trabalhar com as mãos, consertar algo que está quebrado. Há uma simplicidade nisso que não encontro em nenhum outro lugar. Valentina tentou imaginar Rafael Montenegro, o CEO impecavelmente vestido, com graxa sob as unhas e peças de motocicleta espalhadas ao seu redor. A imagem era tão incongruente com sua persona corporativa refinada que o fez parecer, de repente, surpreendentemente humano.
Eu jamais teria imaginado isso sobre você. A maioria das pessoas não faria isso. Não é exatamente o hobby que se espera de alguém na minha posição. Ele a encarou do outro lado da mesa. Mas eu também não imaginaria que você fosse uma pianista de jazz frustrada. Parece que nós dois temos nossos lados sombrios. Profundezas ocultas soam perigosas. As coisas que mais valem a pena geralmente são. Enquanto comiam, a conversa fluía com surpreendente facilidade. Rafael contou-lhe sobre sua infância em uma família de classe média em San Diego, como seu pai trabalhava em 2 turnos em uma fábrica para pagar a faculdade dele e de Marcos. Como ele fundou a Montgomery and Associates em um minúsculo apartamento-estúdio, com nada além de ambição e um plano de negócios que havia escrito no verso de guardanapos de papel. Valentina se viu compartilhando histórias que raramente contava a alguém. Como sua avó a ensinou a tocar piano em um velho piano vertical na sala de estar de seus pais. Como ela ganhou uma bolsa de estudos para a UCLA, mas escolheu administração em vez de música porque se sentia mais segura. Como após a traição de David, ela se jogou no trabalho porque os números nunca mentem e as planilhas nunca quebram promessas. Ele te magoou muito, observou Rafael em voz baixa, e não era uma pergunta. Ele destruiu minha capacidade de confiar no meu próprio julgamento. Durante meses depois disso, questionei cada decisão, cada instinto. Levei 3 anos para me sentir confiante novamente em minhas habilidades profissionais. E pessoalmente, o garfo de Valentina parou a meio caminho da boca. Pessoalmente, decidi que alguns riscos não valem a pena correr. Todos os riscos ou apenas os que envolvem o coração? A franqueza da pergunta fez seu estômago revirar. Especialmente aqueles. Rafael recostou-se na cadeira, estudando o rosto dela à luz de velas. E se eu lhe dissesse que entendo perfeitamente? Que passei os últimos 5 anos construindo muros tão altos que até eu às vezes esqueço o que há do outro lado? Eu diria que isso parece uma maneira muito solitária de viver. É sim. Sua voz era quase um sussurro. Mas também é seguro, previsível. Ninguém pode te decepcionar se você não deixar que se aproximem o suficiente para que isso importe. E, no entanto, aqui estamos nós. E, no entanto, aqui estamos nós, concordou ele, seus olhos cinzentos fixando-se nos dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. O garçom apareceu para retirar os pratos, quebrando o encanto momentaneamente. Rafael pediu sobremesa. Tiramisu para dividir. Apesar do protesto de Valentina de que estava muito satisfeita. Me faça esse favor, disse ele com um sorriso cada vez mais difícil de resistir. Faz muito tempo que não como sobremesa com alguém cuja companhia eu realmente aprecie. Quando o tiramisu chegou, Rafael o empurrou para o centro da mesa e entregou-lhe uma colher. Conte-me sobre o seu pior encontro, disse ele, aparentemente determinado a manter a conversa leve. Ah, isso é fácil. No ano passado, a Miranda me apresentou a um cara que passou 2 horas explicando sua estratégia de investimento em criptomoedas enquanto eu tentava descobrir se a saída era mais perto do que o banheiro feminino. Ao menos ele pagou o jantar. Ele pagou com Bitcoin. O restaurante não aceitou. Acabei pagando a conta enquanto ele ligava para seu consultor financeiro para explicar a óbvia superioridade da moeda digital sobre os sistemas monetários tradicionais. O riso de Rafael era genuíno e contagiante. Por favor, me diga que pelo menos você conseguiu sobremesa depois desse desastre. Pedi 3 pedaços de bolo de chocolate para a viagem e comi-os no carro enquanto ouvia as músicas mais tristes de Billie Holiday. Um final perfeito para uma noite terrível. E você? Pior história de encontro. Rafael refletiu sobre isso, dando uma mordida no tiramisu. Há 2 anos conheci alguém em um leilão beneficente. Linda, inteligente, tudo que parecia perfeito no papel. Jantamos no restaurante mais caro da cidade. Assistimos a um espetáculo da Broadway. Terminamos a noite em um bar na cobertura com vista para toda a cidade. Isso parece maravilhoso. Foi completamente sem alma. Execução perfeita, zero conexão. Ela passou a noite inteira fazendo networking, até mesmo durante a sobremesa. Quando nos despedimos, percebi que sabia menos sobre ela do que sobre meu contador. Mas por fora parecia perfeito.
Exatamente. E tenho pensado muito nisso ultimamente. Quanta da minha vida parece perfeita por fora, enquanto me sinto completamente vazia por dentro? A vulnerabilidade em sua confissão fez o peito de Valentina apertar. Ela reconhecia muito bem aquela sensação. A exaustão de manter uma fachada impecável, enquanto aos poucos desaparecia por trás dela. Rafael, disse ela suavemente, o que estamos fazendo aqui? Acho, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa para tocar a mão dela com a ponta dos dedos, que estamos nos lembrando de como é ser humano. O contato foi eletrizante, enviando uma onda de calor por todo o seu corpo. Por um instante, ela se permitiu imaginar como seria baixar completamente a guarda. Confiar em alguém novamente, acreditar que talvez valesse a pena correr alguns riscos. Então, o celular dela vibrou com uma mensagem de texto, quebrando o momento como vidro em concreto. A mensagem era da Miranda. Emergência no trabalho. O servidor caiu. Preciso de você o mais rápido possível. Desculpe interromper seu encontro. Rafael percebeu imediatamente a mudança na expressão dela. O que foi? Emergência no trabalho. Preciso ir. Ela já estava pegando a bolsa, o encanto da noite quebrado pela dura realidade da responsabilidade. Eu te levo de carro. Não, isso não é necessário. Valentina. Sua voz era firme, mas gentil. Não vou deixar você pegar um táxi para atravessar a cidade às 21h30 durante uma crise no trabalho. Vamos lidar com isso juntos, seja lá o que for. A palavra juntos pairava entre eles, carregada de promessas e possibilidades que a aterrorizavam quase tanto quanto a entusiasmavam. O edifício da Montgomery and Associates erguia-se como um monólito de vidro contra o céu noturno, suas janelas brilhando com a luz fluorescente impiedosa da gestão de crises. O Aston Martin de Rafael entrou na garagem de estacionamento executivo, o ronco do motor ecoando pelas paredes de concreto enquanto desciam para as entranhas da emergência corporativa. Você realmente não precisava ter vindo, disse Valentina pela terceira vez, embora sua voz não demonstrasse convicção. A verdade é que ter Rafael ao seu lado durante uma crise no trabalho parecia ao mesmo tempo completamente errado e estranhamente reconfortante. Eu sou o CEO, Valentina. Se houver uma falha no servidor afetando as operações da empresa, preciso estar aqui de qualquer maneira. Ele desligou o motor e olhou para ela sob a luz fraca da garagem. Além disso, não estou pronto para que esta noite termine. A confissão pairava entre eles enquanto subiam de elevador até o 42º andar. No espaço confinado, Valentina estava extremamente consciente da presença de Rafael. O aroma sutil de seu perfume, o jeito como seu paletó se ajustava aos ombros, o fato de ele estar perto o suficiente para que seus braços se roçassem quando o elevador balançava. As portas se abriram, revelando a Montgomery and Associates em pleno estado de crise. Os pisos, geralmente impecáveis, estavam cobertos de xícaras de café e embalagens de comida para viagem. A iluminação de emergência banhava tudo em um brilho âmbar sinistro. E o som de teclados clicando freneticamente preenchia o ar como chuva mecânica. Miranda surgiu de repente, com os cabelos normalmente impecáveis, despenteados, e a blusa de seda amassada. Ah, graças a Deus você está... Ela parou no meio da frase ao ver Rafael saindo do elevador atrás de Valentina. Senhor Montenegro, eu não esperava. Senhorita Chen. Rafael assentiu profissionalmente, embora Valentina tenha notado como a mão dele roçou a sua lombar enquanto passavam por Miranda. Qual é a situação? O sistema falhou completamente há cerca de 1 hora. Perdemos os servidores principais, os servidores de backup, tudo. Todos os dados dos clientes, todos os projetos em andamento, os arquivos da Henderson. A voz de Miranda falhou um pouco nas últimas palavras. Valentina sentiu o sangue gelar. A conta da Henderson representava 6 meses de trabalho meticuloso, sem mencionar um negócio de 12 milhões de dólares que deveria ser fechado na semana seguinte. Se eles tivessem perdido aqueles arquivos... Por favor, me diga que temos backups na nuvem, disse ela, já sabendo pela expressão de Miranda que não tinham. O sistema na nuvem deveria ter sincronizado esta noite. Não foi atualizado desde ontem de manhã. Rafael deu um passo à frente,
Sua persona de CEO se transformando como uma armadura. Quem está liderando a resposta técnica? Jenkins, da TI, mas ele está perdido. Os sistemas são muito complexos e estamos lidando com uma possível perda de dados que poderia nos levar à falência, concluiu Rafael com um tom sombrio. Quantos clientes serão afetados? Todos eles. Todas as contas ativas. Todos os projetos em andamento. Estamos falando de perder. Eu sei do que estamos falando. A voz de Rafael era firme, mas Valentina percebeu a tensão em seu maxilar. Traga-me Jenkins e um relatório completo de cada chefe de departamento dentro de 1 hora. Enquanto Miranda se apressava para sair, Rafael se virou para Valentina. O homem que 1 hora antes estava compartilhando tiramisu e histórias da infância havia se transformado no executivo implacável que construíra uma empresa do zero. Os arquivos Henderson, disse ele em voz baixa. Quanto do seu trabalho você tem salvo em seus discos rígidos pessoais? Parte disso, talvez 60%. Eu sempre mantenho cópias de trabalho dos principais projetos no meu laptop, mas as apresentações finais, as comunicações com o cliente. Ela passou as mãos pelos cabelos, desfazendo o penteado impecável que havia feito para a noite. Rafael, se perdermos essa conta, não vamos perder isso. Sua voz transmitia a certeza que provavelmente convenceu dezenas de investidores a confiar-lhe seu dinheiro. Você é o melhor analista que temos e conhece essa conta melhor do que ninguém. Vamos reconstruí-la. Em 6 dias? A apresentação está agendada para... Então trabalharemos por 6 dias seguidos, se for preciso. O uso casual de nós fez algo vibrar no peito de Valentina, mesmo em meio a um potencial desastre profissional. Mas antes que ela pudesse responder, uma voz do outro lado do andar cortou o ruído da crise como uma lâmina. Ora, ora, que aconchegante! Valentina se virou e viu uma mulher se aproximando com a graça predatória de alguém que nunca teve nada negado. Isabella Hartwell era tudo o que Valentina não era. Alta, deslumbrante, com cabelos loiros platinados que pareciam nunca se mexer, e o tipo de confiança que vinha de famílias ricas e conexões antigas. Ela também era a ex-noiva de Rafael, embora o relacionamento tivesse terminado 2 anos antes, em circunstâncias que permaneceram misteriosamente privadas. Isabela. A voz de Rafael era cuidadosamente neutra. Eu não sabia que você ainda estava prestando consultoria para a empresa. Consultoria apenas emergencial. Marcos me ligou quando os sistemas caíram. Aparentemente, minha empresa de segurança cibernética é a única disponível a esta hora. Os olhos azul gelo de Isabela se moveram de Rafael para Valentina com um interesse calculista. Eu não sabia que vocês estavam trabalhando até tarde juntos. A implicação em seu tom era sutil, mas inconfundível. Valentina sentiu o rosto corar, tanto de vergonha quanto de raiva. A senhorita Cross é nossa analista principal na conta da Henderson, disse Rafael com voz calma. Ela está aqui porque sua expertise é essencial para o controle de danos. Claro, respondeu Isabela com um sorriso afiado como uma lâmina. Embora eu deva dizer, Rafael, você parece particularmente relaxado para alguém que enfrenta uma crise em toda a empresa. Perfume novo? Valentina observou a expressão de Rafael se fechar completamente, sua máscara corporativa se fechando de repente. O que quer que tivesse crescido entre eles durante o jantar, de repente pareceu frágil como vidro. Você consegue restaurar os sistemas ou não? Perguntou Rafael, sua voz retornando à frieza profissional de sempre. Consigo restaurar a maioria. Levará cerca de 12 horas de trabalho intenso e ainda haverá uma perda significativa de dados. O olhar de Isabela se deteve na gravata azul de Rafael, aquela que seu irmão insistira que o deixaria com uma aparência mais acessível. Provavelmente deveríamos discutir os detalhes técnicos em particular. Não gostaria de entediar a senhorita Cross com as complexidades da recuperação de dados em nível corporativo. A dispensa foi educada, mas inconfundível. Valentina sentiu-se encolher, voltando a ser a analista competente, porém invisível, que cuidava do trabalho importante dos outros enquanto eles tomavam as decisões de verdade. Na verdade, disse Rafael, sua voz cortando a tensão.
A senhora Cross participará de todas as discussões relacionadas à recuperação de dados. As contas dela representam 60% da nossa receita ativa. Nada é decidido sem a opinião dela. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Isabela se ergueram levemente. Que democrático da sua parte. Que prático da minha parte, corrigiu Rafael, e Valentina percebeu o brilho de aço em seus olhos cinzentos. Enquanto caminhavam em direção à sala de conferências, o celular de Valentina vibrou com outra mensagem. Desta vez, não era de Miranda. Era de um número desconhecido. Te vi no Romanos hoje à noite. Companhia interessante para o jantar. Achei que você deveria saber que algumas pessoas não gostam de funcionários que se esquecem do seu lugar. Cuidado, Valentina. Seu sangue gelou enquanto ela encarava a mensagem. Alguém os estava observando. Alguém que sabia onde ela trabalhava, que tinha seu número de telefone e que a estava ameaçando, ainda que sutilmente, por causa de seu relacionamento com Rafael. Tudo bem? Perguntou Rafael, percebendo sua expressão pálida. Valentina apagou a mensagem rapidamente e forçou um sorriso. Só queria saber se Miranda precisa de mais alguma coisa. Mas ao entrarem na sala de conferências onde Isabela já estava instalando seus equipamentos com uma confiança quase possessiva, Valentina não conseguia se livrar da sensação de que sua noite perfeita havia se transformado em algo muito mais perigoso. A sala de conferências parecia um campo de batalha disfarçado de sala de reuniões. Isabela havia se apoderado da cabeceira da mesa, seu laptop conectado a vários monitores, exibindo códigos em cascata e diagnósticos de sistema, que pareciam hieróglifos digitais para qualquer pessoa sem treinamento técnico avançado. Ela trabalhava com a precisão fluida de alguém acostumado a ser a pessoa mais inteligente da sala, seus dedos bem cuidados dançando sobre o teclado enquanto explicava a extensão da corrupção de dados. A boa notícia, disse Isabela, sem desviar o olhar das telas, é que consigo recuperar cerca de 80% dos seus arquivos. A má notícia é que isso vai exigir um software proprietário muito caro e cerca de 14 horas de trabalho contínuo. O custo não é um problema, disse Rafael imediatamente. Só faça logo. Claro que não é. Nunca foi com você, não é, Rafael? O sorriso de Isabela era quase imperceptível quando ela finalmente ergueu os olhos do trabalho. Lembro-me de quando você comprou aquele anel de noivado absurdamente caro. O que foi que você disse? O custo não é um problema quando se trata das pessoas que importam. Valentina sentiu a temperatura da sala cair alguns graus. Ela se ocupou revisando os arquivos da conta Henderson em seu laptop, tentando ignorar a óbvia tensão no passado entre Rafael e sua ex-noiva. Isso foi há muito tempo, disse Rafael calmamente, mas Valentina percebeu a leve tensão em seus olhos. 2 anos. Não é história antiga. O olhar de Isabela se voltou para Valentina com um interesse predatório. Rafael lhe contou sobre o nosso noivado, senhorita Cross. Foi um evento e tanto. 300 convidados, cerimônia na catedral, recepção no Beverly Hills Hotel. O tipo de casamento que vira notícia em revistas. Isabela. A voz de Rafael carregava um tom de advertência. O quê? Estou apenas puxando conversa. Afinal, a senhorita Cross está trabalhando tão de perto com você agora. Ela provavelmente deveria saber sobre seus padrões. A mão de Valentina parou no teclado. Minha relação profissional com o Sr. Montenegro é estritamente profissional. Claro que é. A risada de Isabela foi como cristal se quebrando. Assim como a nossa era no começo. Rafael tem um jeito de fazer com que relações profissionais pareçam muito pessoais. É um de seus talentos mais perigosos. As palavras atingiram o alvo com precisão cirúrgica. Valentina sentiu a dúvida se insinuando como veneno. Seria ela apenas mais uma, em uma série de mulheres que confundiram a atenção profissional de Rafael com algo mais profundo? Já chega, disse Rafael, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Concentre-se na recuperação dos dados. Ah, estou me concentrando. Mas enquanto esperamos a varredura profunda terminar, talvez devêssemos discutir o verdadeiro motivo da minha presença aqui. Isabela recostou-se na cadeira, observando Rafael com a satisfação de um jogador de xadrez que acabara de dar xeque-mate.
Marcos me ligou sim, mas não apenas para suporte técnico. O estômago de Valentina se contraiu. O que quer que Isabela estivesse prestes a revelar não seria nada bom. Ele está preocupado com você, Rafael. Mais especificamente, ele está preocupado com o seu julgamento ultimamente. A conta Henderson, por exemplo. Há rumores de que você esteve pessoalmente envolvido nas negociações de uma forma incomum. Algumas pessoas podem estar se perguntando se o seu interesse na conta tem mais a ver com o analista principal do que com o potencial de lucro. A acusação pairou no ar como fumaça. Valentina sentiu sua reputação profissional desmoronar a cada palavra cuidadosamente escolhida. Meu envolvimento na conta da Henderson se baseia inteiramente em sua importância estratégica para a empresa, disse Rafael, mas sua voz carecia da convicção habitual. É mesmo? Porque, do meu ponto de vista, parece que você tem tomado decisões baseadas na emoção em vez da lógica. E nós dois sabemos o quão bem isso funcionou da última vez. As palavras de Isabela carregavam o peso de uma história compartilhada, de um conhecimento íntimo sobre as fraquezas e os fracassos de Rafael. Valentina percebeu que estava testemunhando algo profundamente pessoal. Uma conversa sobre feridas que nunca cicatrizaram completamente. O que aconteceu da última vez? Valentina se perguntou, embora uma parte dela não quisesse saber a resposta. O sorriso de Isabela era triunfante. Ele não te contou. 2 anos atrás, Rafael tomou uma série de decisões de negócios baseadas em seus sentimentos em vez de fatos. Ele confiou nas pessoas erradas, investiu nos projetos errados e quase perdeu tudo o que havia construído. Se eu não tivesse intervido com o capital emergencial do fundo da minha família, a Montgomery and Associates teria falido. Valentina sentiu o chão tremer sob seus pés. É verdade? O silêncio de Rafael foi resposta suficiente. É mais complicado do que... Ele começou. É exatamente isso, interrompeu Isabela. E a parte mais devastadora? A pessoa em quem ele confiava, a pessoa cujo julgamento ele valorizava mais do que o do próprio conselho administrativo, acabou vendendo os segredos da empresa para o nosso maior concorrente. Alguém com quem ele tinha um envolvimento romântico, alguém que usou seus sentimentos para manipulá-lo e levá-lo a tomar decisões catastróficas. A revelação atingiu Valentina como um soco no estômago. Não era de admirar que Rafael parecesse tão reservado, tão cauteloso em misturar relacionamentos pessoais e profissionais. Ele já havia se machucado antes, e feio. Quem era ela? Perguntou Valentina baixinho. Sarah Meadows, linda, brilhante e completamente sem escrúpulos. Rafael estava tão apaixonado que lhe deu acesso a arquivos confidenciais, a incluiu em decisões executivas e até considerou torná-la sócia da empresa. A voz de Isabela era clínica, distante. Quando descobrimos o que ela estava fazendo, já tinha vendido informações suficientes para nos custar 3 contas importantes e quase 20 milhões de dólares em receita. A tela do laptop de Valentina ficou embaçada pelas lágrimas que ela se recusava a derramar. Cada momento do jantar, cada confidência compartilhada e cada toque gentil, de repente pareciam manchados pela sombra de outra mulher que havia traído a confiança de Rafael tão completamente. Onde ela está agora? Valentina conseguiu perguntar. Ah, você não sabia? O sorriso de Isabela era puro veneno. Ela se mudou para Londres. Usou o dinheiro que ganhou vendendo nossos segredos para abrir sua própria consultoria. A última vez que ouvi falar dela, estava tendo bastante sucesso. Incrível o que se pode conseguir quando se está disposto a destruir outras pessoas para obter o que se quer. Rafael se levantou abruptamente, sua cadeira arrastando no chão. Preciso de ar. Fugindo de novo? Isabela gritou atrás dele. Isso funcionou tão bem da última vez? Mas Rafael já tinha ido embora, deixando Valentina sozinha com uma mulher que claramente a considerava uma ameaça a ser eliminada. Eu entendo por que ele está interessado, disse Isabela casualmente, como se estivessem conversando sobre o tempo. Você tem a mesma sinceridade que a Sarah tinha. Essa aparência de integridade que faz homens como o Rafael quererem te resgatar e proteger. É bem convincente, na verdade. Eu não sou a Sarah Meadows, disse Valentina firmemente, embora sua voz tremesse um pouco.
Não, você não é. Você é mais inteligente do que ela era, mais sutil. Mas eis o que você precisa entender sobre o Rafael Montenegro. Ele não aprende com os próprios erros. Ele os repete com mulheres diferentes, esperando resultados diferentes. E mulheres como nós sempre pagam o preço por sua incapacidade de separar negócios de prazer. O telefone de Valentina vibrou novamente. Outra mensagem anônima. Pergunte a ele sobre a noite em que Sarah foi embora. Pergunte a ele o que realmente aconteceu com a conta da Covington. Depois, decida se você quer ser a próxima. Desta vez, Valentina não apagou a mensagem. Ela a encarou, sentindo o peso dos segredos e mentiras pressionando-a como um cobertor sufocante. A pergunta que você precisa se fazer, continuou Isabela, é se você está disposta a arriscar tudo o que conquistou com um homem que já provou não ser confiável, nem nos negócios, nem no amor. Valentina encontrou Rafael no terraço, 48 andares acima das luzes da cidade. O vento chicoteava seus cabelos escuros enquanto ele estava na beira da grade de segurança, com o paletó jogado no chão e a gravata azul frouxa. De costas, ele parecia mais jovem, mais vulnerável, como um homem carregando o peso de muitos segredos. Isabela tem um talento especial para o timing, disse Valentina baixinho, descendo para o terraço. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, isolando-os em seu próprio mundo particular acima do caos lá embaixo. Rafael não se virou. Ela sempre se virava. É uma das coisas que a tornava tão eficaz em gerenciamento de crises e tão devastadora em relacionamentos pessoais. É verdade sobre Sarah Meadows? Seus ombros se tensionaram, mas ele continuou encarando a cidade. Qual parte? Tudo. A traição, as perdas financeiras, o fato de você quase ter perdido tudo por confiar em alguém com quem estava dormindo. A risada de Rafael era amarga como o vento de inverno. Isabela nunca foi de usar palavras diplomáticas. Então é verdade. Os fatos são verdadeiros. A interpretação é mais complicada. Valentina se aproximou dele, encostada no parapeito, perto o suficiente para sentir o calor que emanava de seu corpo, apesar do ar frio da noite. Então me explique. Me faça entender por que eu deveria confiar em você, se a última mulher que confiou acabou destruindo sua empresa. Finalmente Rafael se virou para encará-la. Ao luar, seus olhos cinzentos pareciam quase prateados, e ela podia ver o peso de uma dor antiga gravado nas linhas ao redor deles. Sarah não era como você, disse ele baixinho. Ela era magnética, brilhante, sim, mas de um jeito que exigia atenção. Ela entrava nas salas como se fossem donas do lugar. Falava com uma confiança que fazia as pessoas acreditarem em tudo o que ela dizia. Isso não parece ser o tipo de pessoa que precisaria roubar segredos da empresa. Ela não precisava. Ela queria. Sarah era viciada em poder, em tê-lo, usá-lo, tomá-lo dos outros. Eu representava o desafio supremo. Um homem bem-sucedido que nunca havia sido completamente conquistado por ninguém. Valentina sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o vento. E você caiu nessa? Eu caí na ideia dela, na fantasia de ter alguém igualmente ambiciosa e determinada, alguém que pudesse igualar minha intensidade. Rafael passou as mãos pelos cabelos, desfazendo o penteado impecável. Mas eu nunca a amei. Não de verdade. Eu amava o desafio que ela representava. Então, por que você deu a ela acesso a informações confidenciais? Porque eu era um tolo arrogante que pensava que podia controlar a situação. Pensei que estava usando as conexões dela para expandir nossa carteira de clientes, quando na realidade ela estava usando minha confiança para minar sistematicamente tudo o que eu havia construído. Rafael se encostou no corrimão, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o metal. Na noite em que descobri o que ela estava fazendo, a confrontei no meu escritório. Ela nem tentou negar. Riu e me disse que eu tinha sido a presa mais fácil que ela já tinha enganado. O que você fez? Demitia imediatamente, pedi à segurança que a escoltasse para fora do prédio enquanto ligava para nossos advogados, mas o estrago já estava feito. 3 clientes importantes já tinham assinado com nosso concorrente, levando consigo estratégias proprietárias e análises de mercado que Sarah havia fornecido.
O coração de Valentina doeu com a traição em sua voz, mas ela precisava fazer a pergunta que a atormentava desde a revelação de Isabela. E a conta da Covington? O que aconteceu lá? A expressão de Rafael escureceu. Como você sabe sobre a Covington? Valentina pegou o celular e mostrou a mensagem anônima. Alguém está nos observando. Eles sabem de coisas, Rafael. Coisas que me fazem pensar se há mais nessa história do que você está me contando. Rafael leu a mensagem, seu rosto endurecendo a cada palavra. Droga. O que aconteceu com a conta da Covington? Não se tratava apenas de dinheiro, disse Rafael finalmente. A Covington Industries foi meu primeiro grande cliente, a empresa que colocou a Montgomery and Associates no mapa. Quando eles rescindiram o contrato por causa da traição de Sarah, não foi apenas uma perda financeira. Foi uma humilhação pública que quase destruiu minha reputação no setor. Mas você sobreviveu. Por pouco. E só porque a família de Isabela investiu capital de emergência suficiente para nos manter à tona enquanto eu reconstruía os relacionamentos com os clientes e restaurava a confiança na empresa. A compreensão surgiu para Valentina como um raio de sol. É por isso que ela tem tanto poder sobre você. Ela salvou a empresa. O fundo da família dela detém 30% da Montgomery and Associates. Isabela é membro do conselho administrativo. Tecnicamente, ela poderia me expulsar se tivesse apoio suficiente de outros membros do conselho. A revelação atingiu Valentina como um golpe físico. Então, esta noite, quando ela estava me sabotando, ameaçando minha reputação, ela estava protegendo o investimento dela. Isabela vê você como uma repetição da situação da Sarah, e ela não está totalmente errada em se preocupar. Valentina recuou, como se ele tivesse lhe dado um tapa. Você acha que eu sou como a Sarah? Não. Rafael se aproximou dela com a voz urgente. Mas eu entendo por que alguém olhando de fora poderia traçar paralelos. Uma mulher talentosa se aproxima de mim, tem acesso a informações confidenciais, influencia decisões importantes de negócios. Pare. Valentina ergueu a mão, com lágrimas ameaçando transbordar. Pare de falar. Valentina. Você precisa entender. Eu entendo perfeitamente. Você está tão traumatizada pelo seu passado que não consegue ver a diferença entre uma mulher que se importa com você e uma que está te usando. E pior, você está disposta a sacrificar o que quer que seja isso entre nós para proteger seu relacionamento comercial com sua ex-noiva. Não é isso, não é? Porque, do meu ponto de vista, parece que você está preferindo a versão dos fatos da Isabela em vez de confiar no seu próprio julgamento sobre mim. O silêncio de Rafael era ensurdecedor. O celular de Valentina vibrou novamente. Desta vez, a mensagem incluía um anexo, uma foto dela e de Rafael no Romanos, rindo enquanto comiam a sobremesa, com as cabeças próximas em uma conversa íntima. O texto que acompanhava a foto dizia: Quanto você acha que esta foto vale para o blogueiro certo? Romance secreto do CEO com uma funcionária subordinada? Escândalo vem de jornais. Eles vão nos destruir, sussurrou Valentina, mostrando a foto para Rafael. Não se terminarmos isso agora, disse Rafael baixinho. Se voltarmos a ser estritamente profissionais, se fingirmos que esta noite nunca aconteceu, se fingirmos que nossos sentimentos não existem, se protegermos o que ambos trabalhamos tanto para construir. Valentina o encarou, não vendo o CEO confiante que a havia encantado durante o jantar, mas um homem assustado, ainda sangrando por ferimentos sofridos 2 anos antes. Você vai deixá-los vencer. Serei prática. Você vai ser um covarde. As palavras pairaram entre eles como uma espada. O rosto de Rafael ficou completamente inexpressivo, sua máscara corporativa voltando ao lugar com uma finalidade devastadora. Senhorita Mumta Cross, disse ele, sua voz retornando à frieza profissional de sempre. Acho que seria melhor se você retornasse aos esforços de recuperação de dados. Temos uma empresa para salvar. O tratamento formal soou como uma porta se fechando entre eles. Valentina entendeu que estava sendo dispensada, não apenas da conversa, mas de quaisquer possibilidades que tivessem existido entre eles. Claro, Sr. Montenegro, não gostaria de colocar seus interesses comerciais em risco ainda mais.
Enquanto caminhava em direção à porta do terraço, a voz de Rafael a deteve. Valentina. Ela se virou, a esperança tremulando em seu peito como um pássaro moribundo. Para o que vale, disse ele baixinho. Esta noite foi a noite mais real que me senti em 2 anos. A confissão foi ao mesmo tempo um presente e uma facada. Valentina assentiu uma vez e voltou para dentro do prédio, deixando Rafael sozinho com seus fantasmas e suas paredes cuidadosamente construídas. Mas enquanto o elevador descia em direção à crise que a aguardava lá embaixo, ela não conseguia se livrar da sensação de que estava se afastando da melhor coisa que já lhe acontecera e que alguém, em algum lugar, a observava fazer exatamente a escolha que queria que ela fizesse. 3 semanas se passaram desde a noite que mudou tudo, e Valentina se tornara um fantasma assombrando a própria vida. Chegava a Montgomery and Associates antes do amanhecer e saía depois da meia-noite, mergulhando em planilhas e relatórios trimestrais com a intensidade desesperada de alguém tentando fugir do próprio coração. A conta da Henderson fora restaurada e ampliada com sucesso, o que lhe rendeu uma recomendação do conselho e uma oferta de promoção que ela recusara discretamente. Não suportava a ideia de se aproximar do andar executivo, da órbita de Rafael, no Quarabomoaioia do andar. As interações entre eles se tornaram obras-primas de polidez profissional, trocas breves e eficientes que não revelavam nada da intimidade que compartilharam entre tiramisu e confissões regadas a vinho. Rafael aperfeiçoara a arte de ignorá-la em vez de encará-la durante as reuniões, enquanto Valentina aprendera a falar sobre a empresa dele como se ele fosse um estranho cujas preferências ela memorizara de um manual corporativo. Aquilo estava matando os dois, lenta e silenciosamente. Você está com uma aparência péssima, anunciou Miranda, sentando-se na beirada da mesa de Valentina com a autoridade preocupada que só as melhores amigas conseguem demonstrar. Quando foi a última vez que você dormiu mais de 4 horas? Dormir é superestimado, murmurou Valentina, sem desviar o olhar da tela do computador. Além disso, a análise da aquisição da Morrison precisa estar pronta até amanhã. A análise da Morrison que você concluiu semana passada? Aquela que já foi entregue e aprovada? Os dedos de Valentina pararam no teclado. Ela estava tão perdida na névoa da dor de coração e da determinação profissional que havia se esquecido do que deveria estar fazendo. Certo, chega. Miranda virou a cadeira de Valentina para longe do computador. Vamos almoçar e você vai me contar o que realmente aconteceu naquela noite. A verdade toda. Não a versão higienizada que você vem me contando há 3 semanas. Não há nada para contar. Jantamos. Houve uma emergência no trabalho. Percebemos que misturar relacionamentos pessoais e profissionais foi um erro. Fim da história. Bobagem. A voz de Miranda era tão cortante que poderia cortar vidro. Já vi corações partidos antes, Val. E isso não é só a decepção por um encontro fracassado. É o tipo de devastação que vem da perda de algo real. Antes que Valentina pudesse responder, seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Seu sangue gelou ao ler a mensagem. Cafeteria na Quinta Rua. 1 hora. Venha sozinha. Está na hora de você saber a verdade sobre quem está te observando. O que foi? Perguntou Miranda, notando a expressão pálida de Valentina. Preciso ir, disse Valentina, pegando a bolsa e o casaco. Ir para onde? Val, você está me assustando. Eu explico depois. Talvez. Valentina já caminhava em direção ao elevador, com o coração acelerado por uma mistura de medo e esperança desesperada. Depois de 3 semanas de ameaças anônimas e mensagens enigmáticas, ela finalmente teria respostas. A cafeteria na Quinta Rua era o tipo de lugar que atraía escritores e teóricos da conspiração. Com luz baixa, móveis descombinados e o aroma de grãos de café torrados demais. Valentina pediu um latte que não beberia e encontrou uma mesa de canto de onde podia observar a entrada. Não precisou esperar muito. A mulher que se aproximou era elegante de uma forma discreta, com cabelos castanhos com mechas prateadas e olhos castanhos inteligentes que pareciam familiares, apesar de Valentina ter certeza de que nunca haviam se visto. Senhorita Cross.
Sou Catherine Montenegro, mãe de Rafael. O mundo de Valentina desmoronou. Não entendo. Sou eu quem tem lhe enviado essas mensagens. Catherine sentou-se à sua frente, com movimentos graciosos e controlados. Precisava chamar sua atenção, e precisava fazer isso sem que meu filho soubesse. Você tem me ameaçado. Tenho tentado proteger vocês dois, na verdade, embora Rafael ficasse furioso se soubesse que estou interferindo. Catherine fez um sinal para o barista e pediu um cappuccino com a facilidade de quem está acostumado a assumir o controle das situações. Meu filho é brilhante em muitas coisas, Sra. Cross, mas é terrivelmente ruim em perceber quando está sendo manipulado. Não sei do que você está falando. Isabella Hartwell. Ela orquestrou toda essa situação desde o início. A queda do servidor, a consulta de emergência, até mesmo suas mensagens anônimas. Tudo isso planejado para criar uma barreira entre você e Rafael. Valentina sentiu o chão tremer sob seus pés novamente. Isso é impossível. Como ela pôde? A empresa de segurança cibernética de Isabella cuida da infraestrutura de TI da Montgomery Associates há 2 anos. Criar uma falha no sistema que só ela pudesse consertar seria brincadeira de criança para alguém com os recursos e o acesso dela. Mas por quê? A expressão de Catherine endureceu. Porque Isabella nunca superou a perda de Rafael e está determinada a garantir que nenhuma outra mulher consiga o que ela não pôde ter. Ela usou sua influência financeira sobre a empresa para se posicionar como indispensável e, em seguida, sabotou sistematicamente todos os relacionamentos que Rafael tentou construir. Todos os relacionamentos? Nos últimos 2 anos, houve 3 mulheres que despertaram o interesse genuíno de Rafael. Todas elas acabaram recebendo ameaças anônimas, escândalos misteriosos ou complicações repentinas na carreira que as forçaram a escolher entre suas vidas profissionais e seus sentimentos pessoais. As mãos de Valentina tremeram enquanto ela pegava seu latte intocado. Como você sabe de tudo isso? Porque venho investigando Isabella há meses. Contratei um detetive particular depois de perceber o padrão. Toda vez que Rafael parecia feliz, algo acontecia para destruir tudo. O detetive encontrou evidências do envolvimento de Isabella em vários incidentes, incluindo a queda do servidor que uniu vocês dois naquela noite. Ela causou a crise para criar uma oportunidade de interferir. Ela causou a crise porque sabia que Rafael insistiria em estar presente para lidar com a situação pessoalmente. Ela sabia que você seria chamado por causa da sua experiência com a conta Henderson e sabia que se colocar no meio de uma situação de alto estresse lhe daria a oportunidade perfeita para envenenar o relacionamento de vocês antes que ele pudesse se desenvolver completamente. Valentina relembrou aquela noite, a chegada perfeitamente cronometrada de Isabella, seu conhecimento íntimo do passado de Rafael, a maneira como ela havia desmantelado sistematicamente cada momento de conexão entre eles com precisão cirúrgica. A foto que alguém me enviou, tirada por um fotógrafo que Isabella contratou para segui-lo. Ela vem documentando os movimentos de Rafael há meses, esperando o momento certo para usar o que quer que encontrasse contra ele. Então as ameaças de ir à mídia eram reais. Isabella com certeza teria vazado aquela foto e criado um escândalo que teria destruído a carreira de vocês dois. Ela já fez isso antes. Valentina sentiu um enjoo. Rafael não sabe de nada disso. Rafael acha que Isabella salvou a empresa dele por pura bondade. Ele não faz ideia de que ela tem usado seu investimento financeiro como forma de controlar a vida pessoal dele. Por que você está me contando isso? Por que agora? Catherine estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a de Valentina com a sua. Porque em 34 anos, eu nunca vi meu filho olhar para uma mulher do jeito que ele olhou para você durante a reunião trimestral do conselho, 2 semanas atrás. Você estava na reunião do conselho? Eu participo de todas as reuniões importantes do conselho como investidora, e vi Rafael passar mais tempo te estudando do que analisando os relatórios financeiros. Uma foto sua do diretório da empresa estava na tela do celular dele quando ele achava que ninguém estava olhando. Ele a estava estudando com a intensidade que a maioria das pessoas reserva para objetos religiosos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Valentina antes que ela pudesse impedi-las. Não importa.
Ele fez a escolha dele. Ele escolheu proteger os negócios dele em vez de arriscar conosco. Ele escolheu o medo em vez do amor, corrigiu Catherine gentilmente. Mas você precisa entender o seguinte sobre o meu filho. Ele nunca teve medo de nada que não fosse importante para ele. O fato de ele ter pavor de te perder significa que você é a coisa mais importante que já aconteceu na vida dele. Então por que ele não luta por nós? Porque ele não sabe que está lutando contra o inimigo errado. Catherine pegou o celular e mostrou a Valentina uma série de fotos. Isabela entrando e saindo do prédio de escritórios de Rafael em horários estranhos, encontrando-se com fotógrafos em estacionamentos, transferindo dinheiro para contas ligadas à agência de detetives que estava investigando a vida pessoal de Rafael. Tenho provas suficientes para expor tudo o que Isabela anda fazendo, mas preciso que Rafael ouça isso de alguém em quem ele confia. Alguém cujo julgamento ele valoriza mais do que o próprio medo. Ele não confia mais no meu julgamento, não é? Catherine sorriu tristemente. Senhorita Cross, meu filho implementou todas as recomendações que a senhora fez nas últimas 3 semanas. Cada sugestão estratégica, cada melhoria operacional, cada pequeno ajuste na política da empresa. Ele pode estar fingindo que o relacionamento pessoal de vocês nunca existiu, mas profissionalmente, ele trata suas opiniões como verdade absoluta. Valentina encarou as fotos, sentindo algo mudar em seu peito. Uma faísca de esperança que ela pensava estar extinta para sempre. O que a senhora precisa que eu faça? A sala de reuniões da Montgomery and Associates nunca parecera tanto uma arena de gladiadores. As provas de Catherine Montenegro estavam espalhadas sobre a mesa de Mogno como munição pronta para ser disparada. Fotografias, registros financeiros, registros telefônicos e transcrições de e-mails que pintavam um retrato devastador de manipulação calculada. As mãos de Valentina tremiam levemente enquanto ela revisava os documentos pela última vez, sabendo que a próxima hora ou restauraria tudo o que havia perdido ou destruiria o que restava de sua vida profissional. Tem certeza disso? Perguntou Catherine em voz baixa, observando o filho através das paredes de vidro enquanto ele se preparava para o que acreditava ser uma reunião de avaliação trimestral de rotina. Uma vez que revelarmos o que Isabela anda fazendo, não haverá volta. Ela vai retaliar com tudo o que tem. Tenho certeza, disse Valentina, embora sua voz tenha vacilado um pouco. Rafael merece saber a verdade, mesmo que isso signifique que ele nunca me perdoe por ter escondido isso dele nesses últimos dias. A porta da sala de reuniões se abriu e Rafael entrou com a precisão controlada que se tornara sua armadura contra a vulnerabilidade emocional. Ele vestia um terno cinza escuro que realçava seus ombros largos e seus olhos cinzentos tempestuosos. Mas Valentina podia ver o cansaço estampado nas rugas ao redor de sua boca, o leve tremor em suas mãos que sugeria excesso de cafeína e falta de sono. Mãe, disse ele, com a surpresa evidente ao notar a presença de Catherine. Não esperava vê-la na reunião de hoje. Eu pedi para ela estar aqui, disse Valentina, levantando-se para encará-lo diretamente pela primeira vez em 3 semanas. Precisamos conversar. Rafael, todos nós. Se isto diz respeito à nossa vida pessoal, trata-se de Isabella Hartwell, interrompeu Catherine com firmeza, e do fato de ela estar destruindo sistematicamente a sua vida nos últimos 2 anos. A expressão de Rafael endureceu. Não tenho tempo para teorias da conspiração. Então, reserve um tempo para os fatos, disse Valentina, deslizando uma fotografia pela mesa. Esta é Isabela reunida com a fotógrafa que tirou nossa foto no Romanos. A data e hora mostram que foi tirada 2 dias antes do nosso jantar. Ela já estava planejando registrar nossa noite juntos. Rafael pegou a foto com o rosto cuidadosamente neutro enquanto estudava a imagem. Poderia ser qualquer pessoa. Poderia ter sido tirada em qualquer lugar. Pode ser, concordou Catherine. Mas não foi. Ela apresentou um segundo conjunto de documentos. Estes são extratos bancários que mostram pagamentos da conta pessoal de Isabela para 3 empresas de investigação particular diferentes. Todas elas foram contratadas para segui-lo, Rafael, para documentar seus relacionamentos pessoais
e encontrar informações que pudessem ser usadas contra qualquer um que se aproximasse demais. Isso é, Rafael começou, mas parou, sua máscara profissional começando a ruir. Impossível? Infelizmente não. Valentina aproximou-se, com o coração acelerado enquanto se preparava para revelar a prova mais incriminadora. Sua mãe contratou um investigador particular para apurar as atividades de Isabela. O que descobrimos foi um padrão de sabotagem que remonta ao término do relacionamento de vocês. Ela estendeu uma linha do tempo sobre a mesa, datas, nomes, fotografias e registros financeiros que contavam uma história de destruição metódica. Rebecca Thompson, a dona da galeria de arte com quem você namorou há 8 meses, ela recebeu denúncias anônimas de que você estava envolvido em lavagem de dinheiro por meio de aquisições de arte. As denúncias vieram de uma conta de e-mail não rastreável que o investigador de Isabela rastreou até o escritório de advocacia de Isabela. O rosto de Rafael empalideceu, mas ele permaneceu em silêncio. Jennifer Walsh, a crítica gastronômica que você conheceu naquele leilão beneficente no ano passado, alguém vazou informações falsas sobre violações do Código Sanitário em restaurantes que ela havia avaliado positivamente, destruindo sua credibilidade profissional. O vazamento veio da mesma fonte. E Diana Chen, acrescentou Catherine suavemente, a fotógrafa de casamentos que quase te fez sorrir novamente na primavera passada. Ela perdeu repentinamente 3 clientes importantes depois que alguém lhes enviou provas de que ela estava roubando e revendendo suas fotos particulares. Rafael sentou-se pesadamente na cadeira, o peso das revelações esmagando sua compostura cuidadosa. Diana disse que foi uma coincidência, um mal-entendido que ela não conseguia explicar. Não foi, disse Valentina suavemente. Nada disso foi. Isabela tem usado seus recursos e conexões para eliminar qualquer mulher que possa ameaçar seu controle sobre você. Mas por quê? A voz de Rafael era quase um sussurro. Terminamos nosso noivado há 2 anos. Foi ela quem terminou. Catherine e Valentina trocaram olhares. Essa era a parte que elas mais temiam revelar. Ela cancelou o noivado, disse Catherine com cautela, mas não pelos motivos que lhe contou. O que você quer dizer? Valentina apresentou a última prova, um dispositivo de gravação que parecia inofensivo, mas continha a revelação mais devastadora de todas. O investigador de Isabela encontrou esta conversa de 6 meses atrás. Ela estava conversando com seu sócio sobre a expansão da carteira de clientes de sua empresa de cibersegurança. Valentina apertou o botão de reprodução e a voz de Isabela preencheu a sala com clareza cristalina. O contrato com Montenegro é apenas o começo. Assim que eu tiver controle financeiro total da empresa, poderei expandir para outros mercados. Rafael é sentimental demais para ser um CEO realmente eficaz. Toda essa bobagem sobre bem-estar dos funcionários e práticas comerciais éticas. Quando eu o expulsar e assumir as operações, triplicaremos nossas margens de lucro em 1 ano. E quanto ao lado romântico, ele ainda não tem sentimentos por você? O riso de Isabela era frio como a chuva de inverno. Rafael? Deus me livre, ele é útil, mas definitivamente não faz meu tipo. Prefiro homens com mais ambição e menos escrúpulos. O noivado sempre teve a ver com posicionamento comercial. A reputação da empresa dele combinada com o dinheiro e as conexões da minha família. Terminar o noivado foi apenas o primeiro passo de uma estratégia mais longa. E se ele encontrar outra pessoa? Alguém que possa influenciar suas decisões de negócios? Isso não será um problema. Eu me certifiquei de que qualquer mulher que se aproxime de Rafael enfrente consequências que tornem a manutenção do relacionamento impossível. É incrível como as pessoas escolhem a sobrevivência profissional em detrimento da felicidade pessoal tão rapidamente. A gravação terminou, deixando a sala de reuniões em um silêncio sepulcral. Rafael encarou o aparelho como se ele pudesse explodir. Há quanto tempo você sabe disso? Eu suspeitava disso há meses, disse Catherine, e tenho provas há 1 semana. E você? Os olhos cinzentos de Rafael encontraram os de Valentina e ela viu uma mistura de traição e esperança desesperada em suas expressões.
Desde ontem. Sua mãe entrou em contato comigo porque sabia que você nunca acreditaria nisso, a menos que viesse de alguém em cujo julgamento você confia. Devo confiar no seu julgamento? Perguntou Rafael em voz baixa. Porque preciso saber antes de lhe contar o resto. O resto? O celular de Valentina vibrou com uma chamada recebida. O nome de Isabela apareceu na tela, e Valentina sentiu o sangue gelar ao ler a mensagem de texto que acompanhava a chamada. Sei que você tem as gravações. Encontre-me no escritório de Rafael em 10 minutos ou divulgarei tudo o que tenho sobre vocês dois para a imprensa. Escolha sabiamente. Ela sabe, sussurrou Valentina, mostrando-lhes a mensagem. Rafael se levantou, sua expressão se transformando de uma confusão de traição em uma determinação inabalável. Então é hora de acabar com isso. Rafael, ela é perigosa. Se ela está disposta a destruir a carreira das pessoas por causa de relacionamentos, não dá para saber o que ela fará quando perceber que a desmascaramos. Então, é melhor garantirmos que a exponhamos completamente. A voz de Rafael carregava a autoridade de um homem que construiu um império do nada e não deixaria ninguém destruí-lo. Catherine, ligue para nossos advogados, todos eles, e ligue para os membros do conselho. Quero uma reunião de emergência em 1 hora. O que você vai fazer? Perguntou Valentina. Rafael caminhou em direção à porta, mas parou, virando-se para encará-la com uma expressão que carregava toda a intensidade que ela se lembrava do jantar deles no Romanos. Vou fazer o que deveria ter feito há 3 semanas. Vou lutar pelo que é mais importante para mim. Mas enquanto se preparavam para sair da sala de reuniões, nenhum deles percebeu a figura que os observava do corredor. Isabella Hartwell, com a mão impecavelmente cuidada, segurando um telefone que continha provas falsas suficientes para destruir os três, e um sorriso que prometia guerra. O andar executivo da Montgomery and Associates havia se transformado em um campo de batalha. Membros emergenciais do conselho lotavam a sala de conferências principal, enquanto o escritório de Rafael se tornara uma sala de guerra, onde as evidências da manipulação de Isabela cobriam todas as superfícies disponíveis. Através das janelas do chão ao teto, as luzes da cidade cintilavam 48 andares abaixo, alheias ao drama corporativo que se desenrolava no céu. Rafael estava de pé, atrás da mesa, como um general se preparando para um cerco, o paletó jogado de lado e as mangas arregaçadas, revelando antebraços tensos e musculosos. Valentina nunca o vira assim, não o CEO controlado ou o homem vulnerável do Romanos, mas algo mais feroz, mais primitivo. Um homem que finalmente encontrara algo pelo qual valia a pena lutar. Ela está 10 minutos atrasada, observou Catherine, olhando para o relógio. Isabela nunca se atrasa para nada. Ela está planejando alguma coisa, disse Valentina, andando de um lado para o outro perto das janelas. A Isabela que eu conheço não faz ameaças que não possa cumprir. O interfone de Rafael tocou com a voz de Patrícia. Senhor Montenegro, a senhorita Hartwell está aqui. Ela trouxe várias pessoas com ela. Mandem-nos entrar, disse Rafael, com a voz firme como granito. As portas do escritório se abriram e Isabela entrou com a confiança de uma rainha a caminho do trono. Ela vestia um impecável terno branco que lhe conferia um ar angelical e predatório ao mesmo tempo, e seus cabelos platinados estavam penteados de forma a captar a luz do escritório como uma auréola. Atrás dela vinham 2 homens de terno caro, advogados, a julgar pelas pastas e expressões de tubarão, e uma mulher com uma câmera, claramente uma fotógrafa profissional. Rafael, disse Isabela, com a voz doce como mel e 2 vezes mais perigosa. Catherine e a senhorita Cross, é claro. Que aconchegante ver vocês todos juntos aqui. Isabela. Rafael deu um passo à frente, posicionando-se ligeiramente à frente de Valentina. Acho que precisamos conversar sobre suas atividades comerciais recentes. Ah, concordo plenamente. Aliás, acho que já está na hora de todos nós entendermos exatamente qual é a nossa posição. Isabela fez um gesto em direção aos seus advogados. Senhores, gostariam de explicar ao senhor Montenegro as implicações legais da espionagem corporativa e da difamação? O advogado mais alto abriu sua pasta com precisão teatral. A senhora Hartwell
possui provas convincentes de que informações confidenciais da empresa foram obtidas e distribuídas ilegalmente. Ela está preparada para apresentar queixa-crime e processo civil, a menos que certas condições sejam atendidas. Quais são as condições? Perguntou Catherine, embora sua voz sugerisse que ela já sabia a resposta. A demissão imediata da Sra. C. Cross e o reconhecimento público de que ela usou seu relacionamento com o Sr. Montenegro para obter acesso não autorizado a informações comerciais confidenciais. O sorriso de Isabela era tão cortante que poderia cortar vidro. Ah, e um pedido formal de desculpas pelas acusações caluniosas que foram feitas contra mim. E se recusarmos? Perguntou Rafael com a voz mortalmente calma. Isabela acenou com a cabeça para o fotógrafo, que imediatamente começou a tirar fotos dos três juntos no escritório de Rafael. Então, amanhã de manhã, todas as principais publicações de negócios do país receberão uma matéria muito impactante sobre o CEO da Montgomery and Associates se envolvendo em relacionamentos impróprios com subordinadas, comprometendo a integridade de contas importantes de clientes e retaliando contra denunciantes que tentaram expor a corrupção. Você está blefando, disse Valentina, embora sua voz não demonstrasse convicção. Será? Isabela pegou o celular e mostrou a eles uma página da internet que estava claramente pronta para publicação. A manchete dizia: Escândalo de bilhões de dólares. Caso extraconjugal secreto do CEO compromete grandes negócios corporativos. Abaixo, havia fotos de Rafael e Valentina no Romanos, no elevador, no terraço e entrando juntos no escritório dele minutos antes. A história se escreve sozinha, na verdade, continuou Isabela em tom de conversa. CEO brilhante se apaixona por uma subordinada linda. Dá a ela acesso sem precedentes a informações confidenciais. Toma decisões de negócios baseadas na emoção, em vez da lógica. Quando membros preocupados do conselho tentam intervir, ele inicia uma campanha vingativa para desacreditá-los. Rafael estudou a página da internet com a precisão analítica que o tornara bem-sucedido. Isto é falso. Prove isso no tribunal enquanto as ações da sua empresa despencam e seus clientes migram para concorrentes que não têm escândalos éticos. A voz de Isabela assumiu um tom de falsa preocupação. É claro que todo esse desconforto poderia ser evitado se certas pessoas simplesmente aceitassem a realidade. Que realidade é essa? Perguntou Valentina. Que você não pertence ao mundo de Rafael, que nunca pertenceu, que esse pequeno romance de conto de fadas sempre esteve destinado a terminar com você, escolhendo entre sua carreira e seus sentimentos. Isabela se aproximou de Valentina, sua voz baixando para um sussurro íntimo que de alguma forma soava mais ameaçador do que um grito. A questão é, senhorita Cross, quanto vale o seu orgulho? Você está disposta a destruir o trabalho de uma vida inteira de Rafael só para evitar admitir que está fora de sua liga? As palavras atingiram o alvo com precisão cirúrgica. Valentina sentiu todas as inseguranças que já tivera sobre seu lugar no mundo de Rafael voltarem com força total. A voz que sussurrava que ela era apenas uma garota do interior, com um diploma em administração, tentando jogar em uma liga onde as pessoas destruíam vidas por esporte. Valentina, disse Rafael em voz baixa, e ela pôde ouvir o apelo em sua voz. Não dê ouvidos a ela. Ah, mas ela deveria me ouvir, disse Isabela, voltando sua atenção para Rafael, porque você precisa entender o seguinte. Querido, não se trata apenas do seu pequeno romance. Trata-se do futuro da Montgomery and Associates, de saber se você é capaz de tomar as decisões difíceis que uma verdadeira liderança exige. Isabela fez um gesto para seus advogados, que lhe apresentaram um contrato extenso. Estou disposta a comprar os 70% restantes da empresa. Minha oferta é generosa, mais do que generosa. Vocês sairão com dinheiro suficiente para recomeçar onde quiserem, livres do fardo de tentar equilibrar o sucesso nos negócios com os problemas emocionais. Você quer que eu lhe venda minha empresa? Disse Rafael lentamente. Quero te salvar de você mesmo, assim como fiz há 2 anos, quando Sarah Meadows quase destruiu tudo o que você havia construído.
A menção do nome de Sara foi um golpe calculado, mas desta vez Rafael não hesitou. Em vez disso, algo extraordinário aconteceu. Ele sorriu. Não o sorriso corporativo e controlado que Valentina vira em reuniões, mas a expressão genuína e calorosa que ela se lembrava do jantar que tiveram juntos. Sabe o que é engraçado, Isabela? Rafael se aproximou de Valentina, ficando ao seu lado, tão perto que seus ombros se tocaram. Por 2 anos, acreditei que a traição de Sara me ensinou que misturar negócios com sentimentos pessoais era perigoso, que confiar minha empresa e meu coração a alguém era um erro que eu não podia me dar ao luxo de cometer novamente. Foi um erro, disse Isabela com firmeza, e você está prestes a repeti-lo. Não, disse Rafael, estendendo a mão para Valentina. Estou prestes a corrigir isso. Ele apertou os dedos dela delicadamente e, em seguida, dirigiu-se a Isabela com toda a força de sua autoridade. Porque eis o que aprendi nas últimas 3 semanas sem Valentina na minha vida. Minha empresa não significa nada se eu tiver medo de lutar pelas pessoas que mais importam para mim. O sucesso não vale nada se me obrigar a sacrificar a mulher que amo para proteger meus interesses comerciais. A palavra amor pairava no ar como uma declaração de guerra. Então, aqui está a minha contraproposta, continuou Rafael, com a voz ficando mais firme a cada palavra. Podem pegar seus advogados, seus fotógrafos e seu escândalo fabricado e sair do meu prédio. Podem publicar as mentiras que quiserem, entrar com os processos que quiserem, para se sentirem poderosos e fazer o que for preciso para destruir minha reputação. Rafael, a voz de Isabela tinha um tom de advertência. Mas entenda isto. Lutarei contra você com tudo o que tenho, todos os recursos, todas as conexões, todas as estratégias legais disponíveis, porque você cometeu um erro crucial em seus cálculos. Qual é? Rafael se virou para encarar Valentina de frente, seus olhos cinzentos fixando os dela com uma intensidade que a fez sentir-se como a única pessoa no mundo. Você presumiu que eu ainda era o mesmo homem que escolheu o medo em vez do amor há 2 anos. Mas Valentina me mudou. Ela me fez lembrar como é acreditar em algo mais importante do que lucros trimestrais e participação de mercado. Ele acariciou o rosto dela delicadamente com as mãos, alheio às câmeras, aos advogados e às ameaças que os cercavam. Ela me fez lembrar como é ser humano. E é exatamente por isso, disse Catherine, do outro lado da sala, com a voz repleta de orgulho materno, que você vai perder, Isabela. A compostura impecável de Isabela finalmente se desfez. Vocês estão todos loucos, estão jogando tudo fora por um relacionamento que nunca vai dar certo. Talvez, disse Valentina, finalmente encontrando sua voz. Mas pelo menos vamos fracassar nos nossos próprios termos, não nos seus. Ela se virou para Rafael, com o coração palpitando com aquela mistura de medo e euforia que vem com o ato de pular de um penhasco. Eu também te amo, aliás, caso não tenha ficado claro pelo contexto. O sorriso de Rafael era radiante como o nascer do sol. Era óbvio, mas mesmo assim, gosto de ouvir você dizer isso. O riso de Isabela era frágil como o vidro quebrando. Que tocante! Vocês poderão se consolar mutuamente quando ambos estiverem desempregados e sem perspectivas de emprego. Na verdade, disse uma nova voz vinda da porta, não acho que isso vá ser um problema. Todos se viraram para ver Marcos Montenegro entrando no escritório com um tablet na mão e um sorriso que sugeria que ele havia esperado a vida inteira por aquele momento. Olá, Isabela. Trouxe alguns amigos. Atrás de Marcos vinham 3 membros do conselho administrativo da Montgomery and Associates, juntamente com um homem em uniforme de delegado federal e uma mulher portando um distintivo que a identificava como pertencente à divisão de crimes financeiros do FBI. Senhorita Hartwell, disse o agente do FBI com profissionalismo, a senhora está presa por fraude corporativa, extorsão e conspiração para cometer fraude eletrônica. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio.
Enquanto o mundo de Isabela desmoronava ao seu redor em uma cascata de algemas e invocações dos direitos de Miranda, Rafael puxou Valentina para seus braços e a beijou com a paixão de um homem que finalmente aprendera a diferença entre o que pensava querer e o que realmente precisava. As luzes da cidade cintilavam 48 andares abaixo, e pela primeira vez em anos, o futuro parecia tão brilhante quanto as estrelas. 18 meses depois, o som da música de piano invadia as janelas abertas da casa de praia em Malibu, misturando-se ao ritmo das ondas quebrando na costa. Os dedos de Valentina deslizavam pelas teclas com a graça fluida de alguém que finalmente havia reencontrado a si mesma, tocando um clássico do jazz que falava de amor encontrado e não de amor perdido. Rafael estava parado na porta do estúdio em casa, ainda vestindo a jaqueta de motoqueiro do passeio matinal pela costa. As mãos estavam manchadas de graxa, resultado do trabalho na Triumph Bonneville de 1967 na garagem. Um projeto que levou 6 meses para ser concluído e que lhe ensinou mais sobre paciência do que 20 anos de negociações corporativas jamais conseguiram. Que lindo, disse ele, sentando-se ao lado dela no banco do piano. É novo? É algo em que tenho trabalhado. Chamo-lhe a valsa de Romano. Valentina encostou-se ao ombro dele, inalando o aroma da maresia e do óleo de motor que se tornara tão familiar quanto as batidas do seu próprio coração. A Miranda sugeriu que eu a gravasse. A Miranda está sempre cheia de ideias brilhantes. Aliás, como foi a reunião esta manhã? Valentina sorriu. Erguendo a mão esquerda, onde um anel de noivado simples, porém elegante, captava a luz do sol da tarde que entrava pelas janelas. Mesmo depois de 3 meses usando-o, a visão ainda fazia seu coração palpitar. O grupo Henderson quer me oferecer uma sociedade completa. Sócia sênior, na verdade. Eu ficaria responsável por toda a operação deles na costa oeste. Isso é incrível, disse Rafael, embora ela pudesse perceber a emoção cuidadosamente controlada em sua voz. É tudo pelo que você trabalhou. É sim, concordou ela em voz baixa. Um escritório de esquina com vista para o centro de Los Angeles, uma equipe de 30 analistas, controle criativo total sobre a estratégia do cliente. Mas, Valentina virou-se para encará-lo de frente, estudando o homem que se tornara seu porto seguro em um mundo que mudara completamente em 18 meses. Rafael Montenegro ainda era devastadoramente bonito. Ainda possuía o tipo de presença capaz de dominar salas de reuniões e inspirar confiança em investidores. Mas havia algo mais suave nele agora, algo mais humano em sua maneira de se portar. Mas isso significaria voltar a morar em Los Angeles em tempo integral, jornadas de 12 horas, viagens constantes, o tipo de ambiente de alta pressão onde os relacionamentos acabam morrendo. O tipo de ambiente onde nos conhecemos, observou Rafael com delicadeza. O tipo de ambiente do qual ambos nos afastamos por um motivo. Após a prisão de Isabela e a subsequente investigação do FBI, que expôs anos de manipulação corporativa, Rafael tomou uma decisão que chocou todo o mundo dos negócios. Ele vendeu a Montgomery and Associates para um consórcio de investidores, mantendo apenas uma pequena empresa de consultoria que operava a partir de sua casa em Malibu. A decisão lhe custou milhões em receita potencial, mas lhe deu algo infinitamente mais valioso: uma vida onde ele podia acordar ao lado da mulher que amava, sem se perguntar se alguém estava tramando para destruir sua felicidade. Valentina havia abandonado completamente a análise corporativa, usando suas economias para abrir uma pequena consultoria financeira especializada em ajudar empresas de propriedade de mulheres a navegar por estratégias de investimento complexas. Era um trabalho gratificante que lhe permitia fazer uma diferença real, mantendo ao mesmo tempo o tipo de equilíbrio entre vida profissional e pessoal que parecia impossível na Montgomery and Associates. O que o seu coração lhe diz? Perguntou Rafael, a pergunta que aprendera a fazer a si mesmo antes de tomar qualquer decisão importante. Meu coração me diz que o sucesso não vale nada se você estiver muito ocupado conquistando-o para aproveitar o que conquistou. E o que lhe diz o seu lado prático? Valentina riu, o som se misturando ao distante quebrar das ondas.
Meu lado prático me diz que recusar uma sociedade sênior em uma das firmas mais prestigiosas da costa oeste provavelmente é uma loucura. Provavelmente, concordou Rafael. Mas, por outro lado, algumas das melhores decisões que tomamos pareceram bastante insanas para quem via de fora. Pelas janelas do estúdio, eles podiam ver Marcos e Miranda caminhando pela praia com sua filha de 6 meses, Sofia. Marcos surpreendeu a todos ao pedir Miranda em casamento 3 meses após o escândalo com Isabela, alegando que ver seu irmão lutar pelo amor verdadeiro o inspirou a parar de considerar sua própria felicidade como garantida. O casamento duplo aconteceu naquela mesma praia, com Valentina e Miranda como madrinhas uma da outra e Catherine Montenegro como a organizadora de casamentos não oficial que de alguma forma conseguiu organizar a cerimônia perfeita em 6 semanas. Há mais uma coisa, disse Valentina, com a voz assumindo um tom que indicava que ela estava prestes a compartilhar algo importante. Algo que eu ainda não te contei. A atenção de Rafael se aguçou. O que é isso? O doutor Martinez ligou esta manhã com os resultados da consulta da semana passada. Por um instante, o rosto de Rafael ficou completamente inexpressivo. Então, a compreensão surgiu, seguida por uma expressão de alegria tão pura que Valentina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Você está dizendo... Estou dizendo que, em cerca de 7 meses, precisaremos converter um dos quartos de hóspedes em um berçário. A resposta de Rafael foi pegá-la nos braços e girá-la pelo estúdio, enquanto ela ria e protestava, dizendo que ele a deixaria tonta. Quando finalmente a colocou no chão, seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu te amo, disse ele, as palavras carregando o peso de tudo que eles haviam superado juntos. Eu amo nossa vida. Eu amo nosso futuro. E eu amo que sejamos corajosos o suficiente para continuarmos escolhendo um ao outro acima de tudo. Mesmo quando escolher um ao outro significa recusar parcerias de alto nível e impérios corporativos? Especialmente então. Valentina o beijou suavemente, sentindo o gosto do ar salgado e da possibilidade em seus lábios. Ótimo, porque liguei para o grupo Henderson esta tarde e disse que estava recusando a oferta deles. Algum arrependimento? Ela olhou ao redor do estúdio, para o piano onde redescobrira sua paixão pela música, para as janelas que emolduravam a vista do oceano infinito, para o homem que aprendera a valorizar o amor acima do sucesso e que a ensinara a fazer o mesmo. Só uma, disse ela com um sorriso que continha toda a malícia pela qual ele se apaixonara. Lamento que tenhamos demorado tanto para descobrir o que realmente importa. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o Pacífico, pintando o céu em tons de dourado e carmesim, Valentina voltou ao piano. Desta vez, tocou uma melodia que falava de novos começos, de famílias que ainda estavam por nascer e de um amor forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Rafael ouvia tudo da porta, com a mão repousando sobre a jaqueta de couro que substituíra seus ternos de 3 peças, pensando no homem que fora e no homem em que se tornara. O antigo Rafael teria calculado as implicações financeiras da decisão de Valentina, teria analisado o impacto potencial em sua estabilidade econômica a longo prazo. O novo Rafael simplesmente se sentia grato por a mulher que amava ter sido corajosa o suficiente para escolher a felicidade em vez da segurança, assim como ele finalmente aprendera a escolher o amor em vez do medo. Ele descobriu que alguns riscos não só valiam a pena correr, como eram essenciais para se tornar a pessoa que você estava destinado a ser. Lá fora, as ondas continuavam sua dança eterna com a costa, e ao longe, as risadas de Marcos e Miranda se misturavam aos gritinhos de alegria da filha, que experimentava o oceano pela primeira vez. Era o som da família, da alegria, de um futuro construído sobre a base de escolhas feitas com o coração e não com a cabeça. E em algum lugar de Los Angeles, em uma prisão federal, onde ternos de grife haviam sido substituídos por macacões laranja, Isabella Hartwell cumpriu o 2º ano de sua sentença por fraude corporativa, aprendendo tarde demais que algumas vitórias não valem o preço pago para conquistá-las. Mas essa era uma história diferente.
em um mundo diferente, muito distante da casa de praia, onde o amor finalmente aprendera a florescer sem medo. Conforme a noite caía sobre Malibu, a música de Valentina preenchia o ar com promessas, e Rafael sabia que, quaisquer que fossem os desafios que o futuro lhes reservasse, eles os enfrentariam juntos, com coragem, com honestidade e com a certeza inabalável de que haviam feito a escolha certa ao escolherem um ao outro. Você teria feito a mesma escolha, abrindo mão do sucesso profissional em prol da felicidade pessoal? Às vezes, as maiores vitórias exigem a coragem de abandonar o que parece ser a vitória. Sua participação é muito importante para o canal. Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Se você gostou da história, inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário abaixo contando o que achou. Seu feedback e apoio são muito importantes para nós. Fique ligado para mais histórias emocionantes.